Bom dia a todos. Meu nome é Steven Damiana. Bem-vindos. Eu vou lhes apresentar hoje uma parte do Curaçao para o mercado brasileiro. Vou começar a compartilhar minha apresentação, por favor. Isso. Confirma que me podem ver a apresentação. Ok, ótimo. Yes. Bom, vamos falar hoje, a programação de hoje vai ter uma introdução minha sobre o Curaçao, a relação ao Brasil-Curaçao, para a senhora Valesca Schumacher, cônsul honorário em Curaçao. O bem-vindo também para o fundador do Nur Financial, mas também o co-organizador do webinar de hoje, o senhor Paulo de Souza. Perspectiva do Brasil, o advogado Fernando Fara Neto, o Fara Neto Advogados em Brasil. Oportunidades de adquirir residência em destino, no senhor Adir Ayubi, advogado especialista também em imigração. Oportunidades de investimento em imóveis, apresentado por palestrante o senhor Vincent Stens, de Sotheby, Curaçao. Impostos na realidade, a senhora Cristina Alabi de Freitas Braz, de BDO, Curaçao. Alternativas para a proteção de ativos, para a senhora Rosemarie Acosta Narvaez, Tuebo. E depois teremos a parte do perguntas e respostas. Quando vocês tenham perguntas, pode pôr na parte do Q&A aqui no Zoom, para nós poder fazer as respostas depois de todas as apresentações. Os tópicos que eu vou falar: introdução ao Curaçao, informações gerais, o Reino dos Países Baixos, algo muito importante para você saber, e o mercado, que normalmente a pessoa pensa em Curaçao como somente uma ilha pequena, mas pode ser mais que isso para vocês. E o contato. Curaçao. Curaçao está no sul do Caribe, na costa da Venezuela, uma área de 444 quilômetros quadrados, e somos um país autônomo no Reino Holandês. Logo eu vou falar mais disso. Mais de 50 nacionalidades juntas em harmonia vivendo, morando aqui em Curaçao. Falamos idioma papiamento, holandês, inglês e espanhol. Nosso papiamento é um idioma que consiste do espanhol, holandês, inglês, francês, português, arawak índio e africano, tudo junto em uma língua. A moeda que temos é florim mantilhana. Isso tem já mais de 40 anos já estável, associado como dólar. Um dólar é 1,82 florins. Curaçao tem uma economia diversificada. Tem turismo, setor financeiro, serviços também de negócios, mas também logística. Normalmente temos liberdade de religião, mas a católica romana predomina aqui na Curaçao. Curaçao saiu como número 1, como a melhor ilha para trabalho virtual. Então, também temos uma programação que se chama Nómadas Digitais, que surgiu no momento da pandemia, no 2020. Mas agora você pode ver, depois desses 2 anos, Curaçao agora é número 1 para isso. O Reino Holandês. Depois de alguns anos, Curaçao foi muito mais conhecido como parte da Antilhas Holandesas. Mas em 2010, o Curaçao tem, junto com as outras ilhas que você pode ver, a oportunidade de ter um referendo em onde a população vai escolher a maneira que eles vão estar no reino holandês. Nesse momento, Curaçao escolheu para ser autônomo no reino holandês. Sint Maarten também escolheu isso, mas as outras ilhas, Bonaire, Sint-Eustatius e Saba, escolheram para ser parte da Holanda, então uma província do ultramar. Então, você pode ver a população também do reino holandês. Holanda com 17,5 milhões de pessoas, Aruba 106 mil, Curaçao 150 mil, Saint Martin 42 mil,
mas há outras ilhas mais pequenas, 22 mil, a Bonaire, sendo estágios 3 mil e sábado 2 mil só. Mas juntos, agora, temos os sócios no Reino Holandês, que são Holanda, ou Países Baixos, Curaçao, um sócio, São Martin, Saint Martin, um sócio, Aruba, também um sócio. E você tem Bonaire, Sint-Eustatius e Saba como parte da Holanda. Então, o Reino Holandês é isso. Uma notícia que é muito bem-vinda para nós no Curaçao, mas também no Brasil, é que a Azul vai começar a voar no 24 de junho de 2023. Belo Horizonte, Curaçao, direto. Isso você pode ver também, que o Azul pôr nas suas aviões os prédios monumentais do Curaçao já, para poder começar a voar. Mercados através do Curaçao. Curaçao tem uma população de 150 mil pessoas, tá? Mas temos também a população flutuante, que são os turistas. Os turistas, então, através da parte aérea, 500 mil das pessoas ao ano, mas também através do cruzeiro, 500 mil. E o crescimento agora com os turistas do Brasil são 95% sobre 2022. Então, tem interesse do brasileiro para ir no Curaçao e desfrutar Curaçao. E, em geral, o turismo no Curaçao está agora a 20% sobre 2022. Se vocês têm interesse em ter as estatísticas, podem fazer o scan do código QR também. O Caribe holandês, Aruba. Comparação entre população e turistas. A população fixa e a população flutuante. Para que você tenha uma ideia, que tem um mercado de mais de 4 milhões de pessoas. Mas também a conexão com o Caribe em geral. As islas francesas, inglesas, também espanhol, Santo Domingo, etc. São mais de 45 milhões de pessoas que você tem acesso através do Curaçao. E os turistas também. São mais de 50 milhões de turistas no Caribe. Comunicação com a Câmara. Você pode comunicar conosco através das meias sociais. Mas você tem aqui também o código QR do meu LinkedIn para você ter qualquer pergunta que você tem. Você pode perguntar livremente. Contatos também de e-mail, mas também do WhatsApp. Esta apresentação é a gravação, vai ser enviada para vocês como participantes. Então, não tenha preocupação para escrever tudo, tá? E vou esperar as suas perguntas no Q&A. No Q&A, muito obrigado pela sua atenção. Agora, gostaria de seguir com a senhora Valesca Schumacher, cônsul-geral do Brasil no Curaçao. Bem-vindo, Valesca. Bom dia a todos. Obrigado, Steven. Obrigado a todos pelo convite. Todos me escutam? Sim? Sim. Bom, é um prazer essa iniciativa, principalmente porque a ideia é aumentar e crescer ainda mais a integração entre Brasil e Curaçao. Acompanhando um pouco toda a informação que o Steven nos proporcionou anteriormente, o Brasil, é importante entender que para o Brasil, realmente Curaçao pertence à Holanda. Não é como um país, porque já que é um estado independente ou associado aos Países Baixos. Portanto, em relação, eu aqui como cônsul honorária do Brasil, reporto para duas embaixadas, e eu acho que esse é uma parte importante de ser entendida, porque às vezes as pessoas não entendem muito, né? Então, vem muitas perguntas e dúvidas relacionadas ao Curaçao, e as pessoas não sabem a quem acudir ou a quem perguntar, já que não existe uma embaixada, um consulado de Curaçao, por exemplo, no Brasil. Como cônsul honorária do Brasil, eu atendo a
Curaçao, Bonaire, Santa Estácia, São Martin e Saba. Em Aruba, nós temos outro cônsul honorário também representando o Brasil. Em tudo que é temas relacionados à cidadania e a assuntos consulares, nós reportamos a Trinidade e Tobago. E logo, o que se relaciona a assuntos políticos e econômicos, reportamos à Embaixada dos Países Baixos, localizado na Haia, onde trabalha mais a parte de integração, vamos dizer, econômica entre as duas regiões. O Brasil, hoje em dia, eu considero que não sabe toda a potência que existe em Curaçao e a importância de Curaçao, principalmente pela parte logística. Curaçao tem um porto de águas profundas que poucas regiões no Caribe possuem. E a localização de Curaçao é estratégica. Além do mais, ao pertencer ou estar associado aos Países Baixos, faz com que a região seja bastante sólida e forte, né? Então, os brasileiros que eu vejo que estão aqui, que buscam opções de investimento ou de vida em Curaçao, normalmente eles estão buscando mais segurança, querem sair de certos problemas de inestabilidades e problemas de segurança que encontram no Brasil, e também perspectivas não só de repente ter uma melhor qualidade de vida, mas também perspectivas de estar numa economia um pouco mais estável, porque nos últimos anos Curaçao esteve praticamente com a moeda com a cotação bastante estável, e esse é um ponto interessante. E logo, quando o Brasil está buscando informações a respeito para Curaçao, sempre é recomendável entrar em contato com a Embaixada dos Países Baixos ou seus consulados no Brasil. Então, essa, como serviço de cônsul honorário, basicamente, a gente atende todos os brasileiros em caso de emergência aqui em Curaçao. E quando tem algumas outras questões de âmbitos maiores, nós enviamos as informações, vamos dizer, ou para AIA, para Países Baixos, ou enviamos, quando são assuntos de cidadania, para Trinidade e Tobago. Basicamente, seria essa a participação e o apoio do consulado honorário aqui em Curaçao e para as ilhas que estão associadas à nossa representação. Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, logo estou disponível. Muito, muito obrigado, Valesca. Agora, convidar o senhor Paulo de Souza, do Nur Financial, co-organizador também do webinar de hoje. Bom dia a todos, bem-vindos. Desculpa português, vai falar mais portunhol, mas bem-vindos a todos. Muito prazer estar aqui. Eu sou o fundador e co-organizador com a Câmara para este importante evento. O propósito deste evento é, como já foi dito por Valesca e Steven, é pôr a Curaçao em um mapa financeiro e também de investimento. Nur é um experto em assessorar as famílias que querem investir fora e Nur faz todo o tema financeiro, as estruturas e também o guia de investimento. Espero que este seja o primeiro evento de muitos, mas Curaçao tem muitas oportunidades, não só turismo, tem uma infraestrutura financeira que data já mais de 50 anos, e é necessário pôr isso em um mapa. Sim? Hoje tem muitos expertos, tem advogados de imigração, tem advogados de imposto, tem uma câmara, tem toda uma infraestrutura que o advogado ou o cliente brasileiro pode utilizar. E também tem um experto hoje de imóveis, de real estate, também para as famílias que querem mudar aqui, ou comprar um segundo imóvel aqui, fazer uma inversão aqui. E estou muito contente de poder organizar conjuntamente com Steven este importante evento, e espero que venham muitos não somente clientes, também petições, muitas perguntas sobre nossa ilha e jurisdição. Muito obrigado, Steven. Muito obrigado, Paulo. Agora vamos convidar o senhor Fernando Fara Neto,
para a sua perspectiva do Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bombini para quem está em Curaçao. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Steven pelo convite, ao Paul. É uma honra participar desse webinar. Informações, quiçá, ainda não chegaram aos brasileiros. Eu sou advogado aqui no Brasil há mais de 15 anos. Eu atuo no ramo do direito empresarial e societário, então eu sou especializado em criar estruturas societárias para as famílias brasileiras. Eu vou fazer uma breve apresentação das perspectivas do Brasil. Não dá para discutir o Brasil em 5 minutos. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos muito sensíveis, né? Mas, assim, de forma bem superficial. Deixa eu só abrir aqui só compartilhar minha tela. Estão vendo? Eu separei dois temas bastante específicos, né? Não vou entrar em assunto de área econômica, do nosso PIB, etc., porque ficaríamos aqui discutindo horas e horas. Mas tem assuntos que são desafiadores para nós brasileiros no seguinte sentido. A construção de um patrimônio imobiliário no Brasil, em razão da volatilidade da nossa economia, né, da influência de fatores externos, fatores internos, ela é muito grande. Então, assim, nós como brasileiros, temos uma dificuldade grande de construir o patrimônio e uma dificuldade maior ainda, não é a construção, mas a manutenção desse patrimônio. E quais são as perspectivas que nós estamos observando? Eu falo do Poder Judiciário. Nós temos um sistema tributário bastante complexo, né? Um sistema tributário em que as regras mudam de estado para estado, normas trabalhistas também bastante agressivas para o empreendedor, buscando a proteção do trabalhador. E nós observamos que, com o avanço da tecnologia, anteriormente, na época dos anos 90, nos anos 2000, um processo judicial, ele demorava, o trâmite dele no Brasil demorava algo em torno de 15, 20 anos. Por quê? Porque na verdade, eram calhamaços de processos. Nós tínhamos, cada processo, 20 volumes, 15 volumes. Então, não era um processo, era uma enciclopédia jurídica, né, de discussões, debates. E isso foi se tornando algo moroso, né? Nós passamos nosso judiciário ficou de uma forma morosa, entupido, e os juízes não tinham como dar vazão a todas essas demandas. Com o avanço da tecnologia, com a implantação do processo judicial eletrônico, hoje, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele já tem inúmeras plataformas que dão acesso a esses credores, seja credor tributário, seja um credor trabalhista, acesso à informação privilegiada dos eventuais devedores. Então, quando a gente diz um eventual devedor, talvez é aquele empresário, aquela família que lutou, suou tanto para construir seu patrimônio e, num tropeço da lei, ele tem uma execução que seja fiscal, que é número de 3, 4 vezes maior ao patrimônio que ele construiu. Por meio das ferramentas que nós temos, SIMBA, que é o Sistema de Análise das Movimentações Bancárias, que o Judiciário possui convênio. Existe um sistema do Sisbajude, que é um sistema conveniado ao Banco Central, que prevê os bloqueios de forma até reiterada nas contas bancárias das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. Esse bloqueio reiterado muitas vezes até por 30 dias ou mais, dependendo do despacho judicial, da decisão judicial. Nós temos o acesso à informação junto à Receita Federal, aos registros imobiliários. Então, o empreendedor brasileiro, a família brasileira que construiu o seu patrimônio, essa fotografia do patrimônio já está disponibilizada por meio dos convênios judiciários.
né? E como que o brasileiro, que construiu seu patrimônio com tanta dificuldade, ele protege esse patrimônio? Nós, há muito tempo atrás, as informações não eram restritas, né? O acesso à informação é muito importante. Nós tivemos hoje, né, com uma maior facilidade, investimentos que, num passado próximo, ninguém tinha acesso, que seria um fundo de investimento numa bolsa de valores, né? O brasileiro está aprendendo a educação financeira. Eu vejo que nós estamos assim num degrau muito baixo ainda de educação financeira. Com o avanço tecnológico, né, os cursos que nós temos hoje à disposição na internet, etc., nós, como população, estamos tendo esse tipo de acesso. E o empresário médio, o investidor médio, ele trabalhava a proteção do seu patrimônio por meio de algumas ferramentas, quais que são muito conhecidas aí no mundo jurídico. Nós temos as holdings familiares, que hoje estão em voga, né, em alta demanda, porque durante a pandemia nós perdemos muitas pessoas que, pelo curso natural da vida, não morreriam com 40, 35, 50 anos, né? Então, houve assim uma inversão do curso natural da vida com o número de mortes. Nós também percebemos que os brasileiros médios, além dessa questão de holding familiar, onde eles levavam o dinheiro para investir no estrangeiro, no exterior? Para Miami, né? Miami era um aporte financeiro muito grande dos brasileiros. Já, num segundo momento, os brasileiros passaram a investir também em Portugal, né? Virou a chamada queridinha dos brasileiros em razão da proximidade da cultura, né? da familiaridade com o idioma. E um segundo ou terceira plataforma que nós temos também seriam as BVIs, né? E também o meio de investimento em offshore via Panamá, Ilhas Britânicas e etc. Esse webinar ele é importante porque abre-se a nós, brasileiros, advogados, consultores, novas oportunidades vindo de Curaçao, né? Então, nós estamos aqui muito felizes em ouvir o que vocês têm à disposição, a apresentação de Curaçao. É um local lindo, né? Eu estou muito feliz em participar deste webinar e essas informações são valiosas. Agora, um outro segundo ponto que eu gostaria também de deixar aqui para nós pensarmos, o atual governo precisa, aqui no Brasil, né, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, precisa sim ajustar algo que não foi feito durante muitos e muitos anos, que é a reforma tributária. Ela está em pauta no nosso Congresso Nacional, mas nós temos acesso ao texto e ainda não sabemos o que será difundido, se a tributação será simplificada, se eles vão realmente, como foi colocado, taxar as grandes fortunas, que é algo que o governo de esquerda sempre pretende, né? Então, isso ainda está em formato de discussão, mas não, assim, estamos entrando em pauta. Então, é um ponto que eu gostaria de destacar aqui para todos que estão presentes no webinar. Eu gostaria de encerrar essa minha breve participação, agradecendo a todos, agradecendo a Steven, agradecendo ao Paul, deixando aí os meus contatos, e gostaria muito, muito de aprender ainda mais com o que será apresentado ainda hoje. Devolvo a palavra ao Steven. Tenho dito, muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, Fernando. Ótima apresentação. Agora vamos continuar com o senhor Adir Ayubi, advogado de imigração, para falar de oportunidades de adquirir residência investindo aqui no Curaçao. Senhor Adir Ayubi, por favor. Bom dia a todos. Eso es todo que eu sei em português. So I will continue in English. So forgive me for that. So good morning, everyone, and thank you for having me. My name is Adir Ayubi, and I'm an attorney specializing in immigration.
I also specialize in criminal law, but for the purposes of today, we'll focus on immigration. Before I was an attorney, I also, for many years, worked as a consultant on immigration matters, so I have quite extensive experience on this area of law. And today I've been asked to specifically talk about the residence permits for investors in Curacao. And while the investor's permit does exist, you will be surprised to hear that from a purely legal standpoint, there is no such thing as an investor's permit. The law only mentions a temporary or an indefinite residence permit. And what this means is that a permit may be tied to a certain amount of years, 1 year, 2 years, 3 years, and so on, or it might be without a time period. So before I go into the specifics of what we call the investor's permit, I would like to talk a little bit about the two main requirements for a residence permit. The foremost requirement is that the person requesting the permit must not pose a threat to the public order, and additionally, individuals seeking residency in Curacao must demonstrate sufficient means of sustenance. So a petition for a residence permit, for whatever kind of residence permit it is, can only be rejected on one of these two grounds. The threat to the public order is the least interesting one. It's quite short. This one is assumed if the petitioner has a criminal record, if the petitioner is staying on the island illegally, or in cases such as a polygamous marriage and things like that. The more interesting question is, how does one prove sufficient means of sustenance? So people move to Curacao for various factors. Some come for employment, education, family reunification, entrepreneurship, retirement, and more. And each category of individuals, such as the student, the businessman, the worker, the retiree, they all present their means of sustenance in different ways. So therefore, residence permits are tailored to cater to specific objectives, including the permit for investors. So the investor's permit is basically how does an investor show means of sustenance. So let's delve into this investor's permit and understand who it is designed for. The investor's permit was introduced in 2014 by the Minister of Justice with the specific aim of granting residence to wealthy investors. The permit is exclusively focused on genuine investors who must meet certain criteria to qualify. Eligibility for the investor's permit requires investors to demonstrate that their financial contributions will actively benefit the local economy and create job opportunities. Their investments should hold significant importance and contribute positively to the economic development of Curacao. The primary goal is to simplify the process for affluent investors who plan to spend more than 6 months in Curacao. And this permit aims to facilitate their stay and leverage their financial contributions to support the growth and progress on the island. So again, how does the investor provide evidence of their financial means? In accordance with the policy established by the Minister of Justice, investors are required to demonstrate that they possess sufficient resources to fulfill the obligations arising from their investment. And this evidence is typically presented through official documents which indicate either a completed business investment or the intention to make one, and while also showcasing the ability to meet the financial criteria. To be more precise, a bank statement from a local bank. This statement should state that the investor has made a local investment, such as the purchase of a real estate or engagement in a business venture. And the minimum investment amount is then tied to the validity period. For instance, an investment of $280,000 will give you a 3 years permit. An investment of $425,000 will give you a 5-year permit, and an investment of $850,000 will give you a residence permit without an expiration date. But what are the advantages of the investor's permit compared to the other types of permits? And I also would like to address some misconceptions that have been circulating regarding the investor's permit and permits in general. One claimed benefit for the investor's permit, for instance, is the expedited decision making. The government suggests that the decision on the permit will be made within 2 weeks. However,
on my experience and based also on the laws, this claim is quite unlikely and also unsupported. In fact, the immigration website clearly states that the government has a time frame of 4 months to decide on the petition. Therefore, it is crucial to recognize that this perceived benefit may be misleading. Another potential benefit is the renewal process, because while most residence permits give you a 1-year validity period, as said earlier, the investor's permit will give you a 3-year or 5-year validity period. It's also important to note that holding a residence permit in Curacao does not grant freedom of movement within the Netherlands or other European Union countries. Additionally, it does not provide the freedom to reside or move freely within Aruba or other Dutch Caribbean islands. And although there is a possibility of becoming eligible for Dutch citizenship after 5 years of residence, what people call the golden visa, it is essential to understand that certain language examinations in Dutch and in Papiamento must be successfully passed, and these exams can present a challenge for some individuals. Another crucial aspect to consider is that although the investor's permit allows you to reside in Curacao, it does not automatically grant the right to work or establish your own business on the island. Separate additional permits may be necessary to engage in the employment or entrepreneurial activities in Curacao. So when I'm discussing this permit, you might notice that I am not actually, how do I say this, advertising it as the best choice. And that is because I do not believe it is the best choice. I believe there are easier choices to get residence in Curacao. And also regarding the validity period, as I said before, you may have a permit that's valid for 3, 5, or an indefinite period. If you leave for Curacao for more than a year, it will become void anyway. So this means that in my practice, I often recommend a different type of permit for my affluent clients. And this is the rentier permit. This residence permit offers a validity period of 1 year, but shares many of the same benefits and restrictions as the investor's permit, but it stands out for its significantly more lenient requirements. The rentier permit has a simplified application process with only one main requirement. To obtain the permit, the petitioner needs to provide a letter from a bank anywhere in the world, does not have to be a local bank, confirming that they maintain a minimum balance of $22,000. And in certain cases, bank statements from the past 12 months may also be required as supporting documentation. By opting for the rentier permit, individuals can enjoy several benefits while meeting relatively straightforward criteria. It offers a convenient options for those seeking residence in Curacao. I think it's crucial for prospective investors and individuals seeking residence in Curacao to have accurate information, understand the specific requirements of each permit, and consider the most suitable option based on their circumstances and objectives. To ensure a smooth and successful experience, it is strongly advised to seek the guidance of a skilled immigration attorney. Applying for a residency permit entails more than just filling out forms. While most applications are processed without any issues, there may be instances where immediate action is crucial to safeguard your rights. I would like to thank you for your attention. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Adir Ayubi. Agora vou convidar o Sr. Vincent Stens para falar sobre oportunidades de investimento imóveis. Mr. Vincent Stens. Thank you for the introduction. Let me explain how Brazil and Curacao can be powerful together, and allow me to show you our Curacao Sotheby's International Realty presentation. I like to be a trusted real estate advisor. At Sotheby's International Realty, we are committed to service like no other. Clients around the world will ask one question: who can do the most for me? The answer is the Sotheby's International Realty agent. Let's have a quick look.
What we also provide is local expertise, tailor-made strategy, a smooth transaction, and of course, we have our own Curacao Live magazine. Let's scroll through a few pages. In 2018, we opened a franchise in Curacao and we have grown threefold. I work with a team of experts in our fields to provide the highest level of service to our clients. Our office is located near the luxury areas. This island is known for being outside the hurricane belt, has magnificent beaches, clear crystal azure waters, and it's a diverse paradise. Curacao is very proud of their efficiency and stability and provides high standards of luxury living, lifestyle, and some of the best value luxury real estate in the Caribbean. Let's see how it looks. Vincent, when you share the video, try to also check off with sound. Then you can hear it as well. You okay, Vincent? Your mic, okay, your mic is back on. Let's explore the luxury locations of the island, from oceanfront to the historic inner city of Willemstad. Start with Rive Saint-Marie. It's a gated community with restaurants, spa, a nice beach. We have Blue Bay, which is also a gated community with restaurants, nice golf course. We have the inner city Willemstad, which is listed on the UNESCO World Heritage Site. And we go through Jan Thiel, which is a very popular touristic area, which includes Spanish Water. Spanish Water is known as its yachting lifestyle and waterfront properties and most exclusive gated communities. Let's see the details of Santa Barbara. Highlights of Santa Barbara, it's there's Sandals Royal Curacao located with its new resort. It has an 18-hole golf course designed by Pete Dye. It has a very nice restaurant which is called Boca 19. Two marinas, which is Santa Barbara Marina with yachts up to 100 feet, and Cerro Boca Marina with super yachts up to 225 feet. Gated community has Cerro Boca Estate and Terrace Estate. It's beautiful. I'd like to show you some new developments that we offer, which is Blue Bay Hills Residences with 24 condominiums and penthouses.
with a nice water view, and also the wharf which is located in Scharlo, also in the UNESCO World Heritage Site. Has 35 condominiums and penthouses and houses. Waterfront with a beautiful view. Invest, reside, longer. This is the residency by investment program of Curaçao. That this is already mentioned by Ajubi, Mr. Ajubi. So I can go to the next slide. Global reach. Curaçao Sotheby's International Realty is the only global luxury real estate company with 26,000 advisors working in more than 1,100 local offices across 81 countries, territories. Our unparalleled network works together to meet your needs and expectations. As global real estate advisors, we are connected to all the offices, including Bossa Nova, Sotheby's International Realty, in Rio de Janeiro and Sao Paulo. Use my QR code to get information about the video and my contact. Trust builds a lasting relationship. Thank you again for this opportunity to share our qualifications. Would love to work together and show you why we earned the trust of so many clients. Trust, of course, it's all about comfort. It's about feeling at home. This is exactly how we want to feel from Brazil all the way to Curaçao. Muito obrigado. Muito obrigado, Vincent. Agora vou convidar a nossa amiga Cristina Labide Freitas, Brás BDO Curaçao, para falar sobre impostos na realidade. Cristina. Bom dia a todos. Hoje vamos falar das oportunidades de impostos e oportunidades para usar o Curaçao. Não, meu nome é Cristina Alabide Freitas Brás, já comunicado por Steven, e sou parte do BDO em Curaçao. Naturalmente, BDO não é um nome desconhecido para os que também moram no Brasil. Lá no Brasil temos escritorias nas cidades mais importantes do Brasil, São Paulo, etc. E também temos aproximadamente 1.600 pessoas profissionais trabalhando lá no mundo de auditoria e consultoria. Assim mesmo, somos a quinta maior empresa de auditoria e consultoria no mundo, pois temos muitos contatos também com todos os nossos colegas, não só aqui, mas também no Brasil. Hoje vamos falar sobre as oportunidades e vamos ver o Curaçao. Vamos falar das oportunidades e também vamos ver os últimos trends. Minha apresentação está em inglês, mas eu vou falar sim em português. Hoje vamos falar do Curaçao, linda imagem, mas também muitas possibilidades de impostos. Importante é que estamos muito aproximados à Latinoamérica, ao Mar Caribe e também aos mercados latino-americanos e americanos. Se vocês podem ver o mapa, o Curaçao é muito perto do Brasil, pois se chega muito fácil. Temos também o nosso aeroporto internacional e também temos muitos, como se diz, portos que podem acaparar cruzeiros. Temos muitas boas conexões aéreas e também temos muito bem o acesso no mercado europeu e também o mercado holandês, pois temos um sistema legal holandês, como já o Steven remarcou, e este caso também, se tem disputas ou qualquer coisa, temos a possibilidade de fazer uma apelação na Corte Judicial em The Hague e temos muita experiência no setor financeiro.
Como já estavam a ver, também falamos múltiplas línguas, falamos holandês, espanhol, falamos também português e inglês, pois é muito fácil para um brasileiro ajustar-se aqui na ilha. A parte disso, somos uma ilha pequena, mas estamos muito seguros. A gente aqui é muito amável e também a qualidade de vida aqui é muito boa. Pois se vemos também, temos muita cultura, muita recreação e também muitas coisas que fazer aqui em Curaçao. E o mais lindo também, do ponto de financeiro, também temos um stock exchange, pois muitas possibilidades. Agora, o sistema de impostos em Curaçao é um sistema muito mais fácil, que já comentado por senhor Fernando. O sistema de impostos brasileiro é muito complicado, pois em Curaçao é muito mais fácil. O Curaçao tem várias legislações de impostos, mas geralmente é um imposto sobre o lucro de 22% que vai ser baixado a 15%, ainda não é assim que se vai dar. Também temos possibilidades de acaparar uma 3% percentagem do lucro. É muito interessante, umas entidades que também dão a um 0% de lucro, pois para as companhias que se querem estabelecer aqui em Curaçao, há muitas possibilidades. Ao largo disso, também temos os lucros personais para as pessoas que vão morar aqui em Curaçao. Essa é a base de uma tabela, vai de 9% a 46%, e também tem percentagens especiais para dividendos, por exemplo. Também temos outros impostos, que é a IVA, que é o imposto indireto em compras. Geralmente é 6%, mas em algumas circunstâncias se põe a 7 ou a 9. Aqui também, quando fazemos a transferência dos imóveis, pois compra e venda de casas e prédios, vai ser 4% nessa transferação, e assim tem mais, mas estas são as mais importantes para considerar. Agora, temos só 10 minutos, isso quer dizer que não podemos falar de todos os benefícios que o Curaçao pode dar, mas estas são numerosas e tem muitas possibilidades. Mas hoje vamos falar de duas coisas muito interessantes que o Curaçao dá e brinda a inversionistas que querem usar o Curaçao. Uma delas é a Companhia de Investimentos de Curaçao, e a outra que vamos falar hoje é a Fundação Privada, e também temos o Trust, mas já disse, só temos 10 minutos, pois vamos falar muito mais hoje sobre a Fundação Privada. Essas duas coisas são muito interessantes, veículos para os brasileiros e também outros investidores internacionais gostam muito destas entidades. Pois vamos ver as possibilidades. A Companhia de Investimento do Curaçao dá a possibilidade de ter umas ativos. Esta companhia pode manter outras companhias, finanças, licenças e investimentos, e, como tal, o benefício desta companhia é o tratamento fiscal é muito beneficioso. Só paga um 0% de impostos, pois impostos sobre o lucro, e neste caso não tem retenção nas distribuições, pois as distribuições nos acionistas ou outras companhias vai para o 0%, e uma companhia normal, pois neste caso se vai notário, se faz incorporação dessa companhia, se deve de pedir a aplicação especial para esta companhia com a oficina de impostos, mas já quando obtiver essa companhia vai ter o 0%, porque isso dá muitas opções para fazer investimentos por esta companhia usando o Curaçao. Ao lado disso, temos a Fundação Privada, a Curaçao Private Foundation, como se diz também em inglês, e é uma fundação, é muito flexível, é uma entidade jurídica, e neste caso também tem que esta entidade não é uma entidade ficcional, é a base da lei, a lei civil, pois tem as regras e regulações à base da lei, que também dá garantias.
Não tem restrições de distribuições, pois não deve ser uma fundação que tem um propósito social, por exemplo, mas pode ser qualquer propósito. Neste caso, também se usa em várias situações. Agora vamos ver no next slide as possibilidades de uso. É muito ótimo para fazer separação de ativos legalmente e é uma entidade que se faz usar muito bem para o estate planning. E, como já disse, é muito flexível para fazer incorporação e, do ponto de vista de impostos, é muito atrativo, porque se é incorporada corretamente e usada corretamente, não vai levar nenhum impostos, pois imposto sobre o lucro, estou falando. Como já mencionado, temos várias oportunidades. Uma delas, a mais importante, é asset protection, proteção de ativos. Neste caso, já no passado hemos visto muitas circunstâncias em que esta fundação foi usada, por exemplo, riscos econômicos, vamos dizer, riscos políticos de expropriação, riscos criminais. Isso estávamos vendo antes no tempo da Venezuela, que todo mundo queria sacar seu dinheiro, sacar suas propriedades e ter estas propriedades como entidade jurídica que não aparece o nome desta pessoa. Eles usavam esta fundação privada, pois foi usada muito para mitigar os riscos criminais e também para, como o senhor Fernando já também estava disse, para o patrimônio familiar, para manter ativos em relação ao patrimônio familiar. A coisa mais interessante, uma das coisas mais interessantes desta fundação é que se pode separar legalmente ativos que vai em nome desta fundação e não vai aparecer em nome da pessoa. Esta fundação também pode manter ações em outras companhias ou investimentos passivos e também pode fazer financiamento passivo. E eu fico dizendo passivo que esta entidade não pode ser uma companhia e não pode ser ativo nisso, pois não pode ter um negócio lá, que um negócio geralmente é uma coisa ativa, pois tudo deve de ser passivo. E neste caso também se usa muito em caso de herança e também quando fazem um gift, não me recordo agora o nome do gift em português, minhas desculpas. Também se pode usar para manter dinheiro e também para diferentes propósitos. Pois, neste caso, usando esta entidade, muitas vezes se usa por proteção e também para que o nome das pessoas não apareçam para terceiras pessoas. O fisco aqui também sim tem claridade em quem são as pessoas que estão detrás desta fundação privada, mas para terceiras pessoas o nome fica anônimo. Por isso, esta entidade é muito querida aqui. O tratamento fiscal é o mais interessante, como eu disse. Não há tributação por residentes e também não residentes em Curaçao. Se há residentes, teremos que fazer uma optimalização. Também é possível usar esta fundação, mas tem outras coisas que devemos de ver. E neste caso também, se esta fundação faz o regalo ou tem uma herança, não tem imposto de herança sobre esta distribuição. Também se faz um regalo, não tem nenhuma tributação nisso. Só se uma pessoa residente de Curaçao faz uma contribuição a esta fundação privada, vai ter um imposto de 25% sobre a contribuição dos residentes, pois não residentes não vai ter consequências. E também, por isso, esta companhia, se é constituída corretamente e é manejada corretamente, não vai ter imposto sobre o lucro. E não vai ter também imposto sobre retenção, pois, para o ponto de vista de tributações, é uma entidade muito atrativa, como já disse. Linda foto, já vimos primeiro, também daqui de um hotel muito bonito, mas aqui a gente está a ver agora no último, os trends, as coisas que estamos vendo como sector financeiro. A coisa que estamos vendo agora é, como já disse,
muito o uso das fundações privadas. Temos visto também que muitos brasileiros escolhem o BVI, etc., mas não deve de ser uma escolha mágica. Agora, temos a fundação privada em Curaçao que se pode usar. Também estamos a ver que muitas pessoas, entidades estão comprando muitos imóveis, casas, prédios aqui em Curaçao como investimento, ou eles usam o prédio meio do tempo para fazer férias e o outro médio do tempo vão fazer o alquiler de estes prédios. Pois, como tal, como já diz, muitas possibilidades atrativas de investimentos em Curaçao, usando duas entidades muito atrativas, que vem sendo a Fundação Privada, como já falei, e também o Curaçao Investment Company, que é uma companhia de investimento que, se faz só investimentos, vai ser também zero tributado. Pois, como tal, eu agradeço o ídolo de vocês e também deixei aqui o meu QR Code. Se tem mais perguntas de tributação, me deixam saber. Como já disse, o tempo é muito curto para falar de todos os benefícios, mas benefícios tem muitos aqui. Pois, obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Cristina. Ótima apresentação. Agora, vou convidar para falar sobre a proteção de ativos a Rosemarie Acosta Narvaez do EBO. Rosemarie, por favor. Tá. Tá, bom dia a todos. Eu sou Rose, sou de OnePoint Group. O OnePoint Group é uma empresa corporativa de serviços financeiros. O OnePoint consiste de OnePoint Financial Management and Advisory Solution e iGlobal Management, mas também o nosso parceiro global. Eu sou Rose, como já falei. Eu comecei a minha carreira com a ATC Corporate Service aqui no Curaçao. Logo do ATC Corporate Service, eu passei para CTM e depois a HBM Group. O OnePoint Group, como já falei, é uma empresa boutique independente estabelecida aqui no Curaçao e a gente dá serviços financeiros para clientes internacionais. Eu vou saltar umas dessas, como a gente tem mais 10 minutos. O nosso serviço consiste da constituição da empresa do cliente, também a estruturação, a gente dá serviço de diretores e também serviço de substância, serviço corporativo, abrimento de contas bancárias, serviços de consultoria e também serviço de escritório familiar. A Cristina já falou das oportunidades e os veículos de Curaçao, que são a fundação privada, mas também a companhia de investimentos de Curaçao. Eu vou falar um pouquinho mais de o que a gente pode fazer. A fundação privada é uma entidade local incorporada por meio de escritura notarial e é usada principalmente para proteção de ativos. O fundador da fundação pode adquirir direitos e pode transmitir esses direitos privadamente ou por escritura pública, é decir, por escritura de notário. O fundador também pode passar os direitos a seus sucessores. A fundação privada é usada importantemente para proteção de propriedade. Ok. Sim, o que a fundação pode fazer pode ser acionista de outra pessoa jurídica, pode ter propriedade, imóveis e terrenos. Também pode ter propriedades intelectual. E também
pode ter depósito bancário ou investimento na Bolsa de Valores. Ok? A proteção da fundação no caso dos beneficiários, por meio da estrutura particular, ou também sim, perdão. Sim, a fundação não tem acionista e por isso que a propriedade tem uma proteção. Porque a fundação não tem nenhum dono. A propriedade são da fundação e de ninguém mais. A fundação tem o direito de fazer donação para outra fundação, possibilitando a sucessão de uma geração na outra. E isso não tem imposto, como a Cristina já falou. A outra oportunidade que o Curaçao oferece é a companhia de investimento. Perdão. Yeah. A companhia de investimento é uma pessoa jurídica incorporada por meio de escritura de notário e pode generar renda passiva. O objetivo da companhia de investimento é ser acionista do grupo, pode fazer financiamento passivo dentro do grupo da empresa e também pode ser o dono de propriedades intelectuais e receber royalties. E também pode fazer investimento na Bolsa de Valores. Ok. As condições que a companhia de investimento tem que fazer, deve ter um patrimônio dividendo em ações, não pode ser considerado residente fiscal de outro país, a propriedade intelectual ou industrial tem que ser desenvolvidos pela própria empresa ou em nome da empresa. Tem que ter presença local aqui no Curaçao e cumprir com requisitos. Tem que ter um diretor local, tem que preparar as contas anuais, a declaração de imposto da renda tem que ser acompanhada por uma declaração de um auditor independente. A Cristina já falou da taxa, mas eu vou falar outra vez para vocês. A taxa normal é 22% até o ano passado. Agora, a gente está esperando a lei final para este ano, para baixar de 22% a 15% sobre o primeiro meio milhão. Mas se a companhia de investimento cumprir com todas as condições, pode ser sujeita na taxa de 0%. Obrigado pela sua atenção. Aqui eu deixo meus contatos. Se vocês podem ligar, podem escrever para nós para qualquer informação.